meninas, antes de mais nada, deixa seu like aí, se inscreva no nosso canal, compartilha bastante, comenta. E o principal, ativa o sininho porque vem muita novidade por aí. Tamo junto. Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho de como foi a nossa quarentena, convivendo nós dois juntos dentro da nossa casa. Então, como foi o começo da quarentena para nós? Cara, o começo da quarentena foi um trem bem punk, principalmente pra mim. Muita preocupação, medo, família morando longe, pai e mãe morando longe. A gente tá aqui em Sinop, Mato Grosso, pai e mãe lá em São Paulo. Então, pra mim foi um começo de muita preocupação, falta de me alimentar, minha mente ficou bem conturbada, bem complicado. Até porque no começo da quarentena ele continua trabalhando, só eu que parei, né, por causa do colégio. O colégio parou, mas a Energisa continua funcionando, né, Viva? Então foi bem complicado. Eu sofri demais porque eu tive crise de ansiedade por ficar só parado dentro de casa, né? Ficamos eu e meu filho dentro de casa parados enquanto meu marido estava trabalhando. Mas foi bem complicado, não foi fácil não. Como superar as crises de ansiedade? Cara, aí é que tá. No começo foi, como eu falei, foi bastante punk. Mas pra superar as crises de ansiedade, o que a gente fez? Superar o medo, né, as preocupações. Eu não conseguia me alimentar direito, como eu falei, devido a tantas preocupações. Mas o segredo pra gente superar a crise de ansiedade foi se apegar com Deus. Com certeza foi se apegar com Deus. Não tenho a mínima dúvida em relação a isso. Quando as crises vinham, você coloca um louvor, começa a louvar, ou ora vai conversar com Deus, vai contar suas preocupações para Deus mesmo, sabe? Porque não tem outra pessoa a quem você possa recorrer nesse momento. A gente sempre acha que ninguém vai conseguir nos entender, vai conseguir entender o que nós estamos sentindo ou passando numa crise de ansiedade. É só Deus mesmo para segurar a tua mão e te ajudar a passar por isso. Eu tenho um aplicativo no meu celular, que é da Bíblia Online, né? E todas as vezes que eu me encontrava, quando dava aquele início de ansiedade, de medo, que eu via que a mente já começava a pensar tudo errado, sabe? Porque a gente sabe que com Deus tudo pode dar certo, mas a nossa mente, quando a gente não tem um controle dela, a gente começa a pensar tudo errado, tudo o contrário. Não vai dar certo, eu vou morrer, eu tô doente, qualquer dorzinha que dava eu já achava que eu tava doente. Eu já achava que era sintomas de Covid e, cara, foi terrível. Só que na minha Bíblia, no aplicativo da minha Bíblia, no celular, a gente tem vários devocionais, passando por crise, ansiedade, devocionais para fortalecimento espiritual, fortalecimento da fé. Então eu comecei a ler mais esses devocionais, né? Eu mesmo, particularmente, a minha esposa sempre leitura diária da Bíblia, sempre lendo os devocionais dela, e eu estava um pouco mais relaxado. Então, essas crises veio, acredito que para melhorar muita coisa, particularmente na minha vida mudou muita coisa. Então, eu comecei a me apegar mais com Deus. E nisso foi passando. Ao invés de eu sentir medo, de eu sentir ansiedade, de eu ficar preocupado, a única coisa que eu conseguia era sentir a presença de Deus, porque eu me aproximei mais de Deus. Então, foi assim que eu conseguia superar as minhas crises de ansiedade, os meus medos, se apegando com Deus, tendo mais momentos de intimidade com Ele, em oração, né? Minha esposa me ajudou muito conversando comigo, ainda bem que ela é bem cabeça em relação a isso, então ela me ajudou bastante. Toda vez eu falava, eu tô com uma dor aqui, assim, assim, assado. Não, mas é por causa disso, disso e disso. Isso aí não é Covid não, larga a mão de se preocupar. Mas como eu sou bem cabeça dura, eu ficava bastante preocupado. Mas assim, o que eu agradeço sempre, primeiramente, é a Deus e a minha esposa, que me ajudou bastante com essas crises que eu tive aí. Então, e como conviver dentro de uma casa pequena, né? Em família? Aí pensa. Acho que os primeiros dias serão bem difíceis, porque o Woody ele tem uma personalidade muito forte. Nos primeiros dias, como ele disse, ele estava um pouquinho mais relaxado, né? Foi bem complicado de estar passando por essa fase, né, mamãe? Sim. Bem Bastante. complicado. E nossa casa já é apertada, então imagina, 3 pessoas. Logo depois desse começo de quarentena, ele pegou férias e não tinha como ir para lugar nenhum. Os 3 dentro de casa,
foi super complicado, porque a gente não tinha o que fazer. Aí a gente se deparou, agora nós dois vamos ter que conviver juntos, vamos ter que lidar com as ansiedades, vamos ter que lidar com as frustrações, vamos ter que lidar com o Eman, que tem apenas 7 anos e está passando por isso que é totalmente novo, que até então nós nunca imaginaríamos passar. E não tem só a nossa ansiedade, mas a preocupação de como o Evan, que é uma criança que tem apenas 7 anos, vai passar e vai lidar com tudo isso. Eu acho que a maior preocupação era principalmente a de como ele vai passar por tudo isso. É verdade. E Evan Taylor, ele tem o mesmo gênero que o meu. Ele tem um gênio muito forte. Puxou o gênio da mãe dele com a teimosia do pai. Então, tipo assim, pra ele é muito complicado, porque ele é uma criança muito comunicativa, né? Ele gosta de estar com os amigos, ele tem esse afeto pelos amigos, entendeu? E ele ficou muito triste, porque foram mais de 2 meses dentro de casa, desde que iniciou a pandemia. 2 meses dentro de casa sem poder ver os amigos, sem poder ver os professores. E todo dia ele ficava, pai, mãe, posso convidar o amigo para vir em casa? Eu falava, filho, é um período difícil, a gente não pode estar visitando ninguém, a gente tem que ficar, tem que cumprir a quarentena, porque a gente sabe que é uma situação bem delicada. Tudo isso que não só o Brasil, né, mas todos os países, a nação inteira tá passando por isso. Então, a gente sempre falou com ele, falou, a gente sabe que você sente saudade dos seus amigos e tal. E para ele é muito difícil, porque ele fica muito estressado, porque ele é uma criança completamente, como que eu posso dizer... Ele gosta de estar no meio dos amigos. Ele não consegue ficar parado. E dentro de casa, como a Jaque falou, a nossa casa é pequena, como vocês podem ver. Aqui é a nossa sala, né? Uma sala pequena. Então é onde a gente está gravando o vídeo hoje. Mas eu creio que em breve aí Deus vai nos abençoar com algo melhor. Mas assim, falando do Evan Taylor, né? Então ele fica muito estressado e tipo, não tem muito o que fazer, porque em casa ou ele está assistindo um desenho, ou ele vai jogar um pouco de videogame. Aí às vezes a gente vai brincar ali no quintal ali um pouco, mas para ele não é o suficiente, né? Graças a Deus que nós temos um quintal grande. Isso salva um pouco, porque salva. Mas só que ele tem muito fôlego, então ele corre 30, 40, 50, 2 horas e ele não cansa. E ele acha que nós pais temos que correr 2, 3 horas com ele no mesmo pique que ele. É verdade. Ou seja, talvez você também aí está se encontrando nessa mesma situação. Mas o que a gente começou a fazer, que ele começou a se acalmar, foi justamente trazer Cristo para a vida dele. Sim. A gente começou a desafiar ele a ler devocionais. Ele tem um livrinho do Pão Diário, muito bacana, que ele faz as leituras também. Sim. E isso tem ajudado muito ele. Ele tem um momento dele de intimidade, de oração com Deus. Então isso foi trazendo paz para ele também, foi trazendo calma. E ele começou a entender que a nossa vida não é só brincar, não é só diversão. Nós temos que ter um tempo de qualidade com Deus. Então isso ajudou a acalmar muito ele, ajudou ele a viver uma vida diferente. Porque o que nós estamos passando hoje nos força a mudar alguns hábitos no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Isso veio para nos mostrar que nós podemos fazer coisas diferentes, né, que nós achávamos que não podíamos. Sim. Principalmente em tempo de qualidade com a família. E isso é uma coisa que tipo a gente estava todo dia, tanto eu quanto a minha esposa. É correria, eu tenho que trabalhar, minha esposa tem que trabalhar, tem que limpar a casa, tem que fazer isso, tem que cuidar do filho, tem que preparar plano de aula, E cara, tipo assim, essa pandemia nos mostrou que mesmo com tudo essa correria, a gente tem tempo para dar um tempo de qualidade para a família. Com certeza. E nós estamos fazendo isso, estamos lendo livros com ele, estamos lendo devocionais com ele, orando junto em família, e isso é muito bom, que isso fortalece demais, tem nos fortalecido demais, demais. Eu acho que a principal pergunta que nós escutamos para aí é, mas como eu vou passar esse tempo dentro de casa com a minha mulher ou com o meu marido? Sim. Eu acho que para nós... No começo talvez tenha sido um pouco difícil, né? Essa convivência entre os dois. Mas na verdade é uma questão de ajustes, porque o relacionamento é uma doação. Você não se casa para ser feliz, você se casa para fazer a outra pessoa feliz. Eu acho que é isso que algumas pessoas ainda não conseguem entender. Porque quando você se doa para outra pessoa, quando você faz a outra pessoa feliz,
você se sente muito mais feliz. Não é a questão de você esperar o amor, mas a questão é você dar o amor e se sentir amado por causa disso, sabe? É que nem o Rudy falou, é questão de você organizar a sua rotina dentro de casa, ajudar a sua esposa com essa rotina, ajuda seu marido com essa rotina. Como tem sido o seu apoio para ele? Eu acho que a nossa base, que nós pegamos totalmente da palavra, porque é esse fortalecimento. Quando ele tá ruim, eu fortaleço ele. Quando eu estou mal, ele me fortalece. Essa troca, essa ajuda, isso é união, sabe? É estar os dois dentro de casa. Não é que nós não passemos por momentos ruins, nós tivemos vários momentos ruins, né, meu amor? Mas tá nesse fortalecimento em um ajudar o outro, sabe? Homens precisam de palavras de motivação todos os dias. É você relembrar e reafirmar o quanto você gosta da pessoa, o quanto você se importa com a pessoa, o quanto essa pessoa significa pra você todos os dias, sabe? Eu acho que isso tem reafirmado muito, principalmente os nossos sentimentos, né? Sim. E como eu posso dizer, afirmado mais o nosso sentimento. Porque quando eu sei que ele se importa comigo, que ele me ama, eu sei o que ele sente por mim e o tanto que ele me ajuda dentro de casa, eu me sinto amada. E da mesma maneira, quando eu faço todas essas coisas por ele, eu demonstro meu amor e o quanto ele é útil e necessário na minha vida para fazer tudo isso acontecer, sabe? Amém. Eu acho que nós temos que nos amar para depois poder amar e dar amor às outras pessoas. E o que eu vejo muito aí fora são pessoas que não conseguem lidar consigo mesmas. Eu também não. Já passei por essa fase de não conseguir lidar com as minhas emoções e vem a ansiedade justamente por eu não saber lidar comigo mesmo, sabe? Mas passar por toda essa pandemia acho que nos fez um crescimento enorme, né, meu amor? Mas um crescimento enorme mesmo. Né? Crescendo muito, graças a Deus. De amadurecimento, de entender que eu preciso dele, que ele precisa de mim para passar por isso. Para crescermos juntos, para caminharmos juntos. E independente do que aconteça, eu tenho ele e ele tem a mim. Sabe? É nós darmos a mão mesmo e caminharmos juntos. E o que nós podemos esperar para essa pós-pandemia? Então, só trazendo um pouquinho que o assunto que a gente estava falando sobre relação a casal e tudo mais, a gente já vai falar sobre a pós-pandemia. Muitas pessoas que a gente ouviu falando aí fora, cara, eu não aguento mais viver com a minha esposa, eu não aguento mais conviver com o meu marido. Cara, você vai aprender a conviver com a sua esposa, vai aprender a conviver com o seu marido quando vocês entenderem que Cristo é o centro do nosso relacionamento, da nossa vida. Cristo, ele é o centro de tudo, porque sem ele, realmente, eu não consigo conviver com a minha esposa sem Cristo. Ela não consegue conviver comigo sem Cristo, porque eu sou muito chato. Muito chato. Se não for Cristo para, sei lá, trazer conforto para o coração dela, calma, paciência, realmente não tem como conviver. Cristo, ele tem que ser o centro das nossas vidas, tem que ser o centro do nosso relacionamento. Isso independente da religião que a gente segue. A gente costuma dizer sempre que nós não gostamos de discutir religião, não pregamos religião, porque eu acredito que cada um tem a sua crença, mas desde que você coloque Deus como centro na sua vida, no seu relacionamento, as coisas podem acontecer. E o que a gente espera após pandemia aí, esperamos que as pessoas possam entender da mesma forma que a gente entendeu que nós devemos colocar Deus acima de qualquer coisa que formos fazer. Porque antes disso, que nem a Jaque falou, a gente passou muito perrengue mesmo, porque a gente queria colocar as nossas vontades, o nosso eu, tirar o papel de Deus, tirar o papel de Jesus nas nossas vidas e querer fazer por conta própria. E as coisas não acontecem dessa forma. Não acontece, porque nós planejamos uma coisa, mas Deus, ele tem outra preparada para nós. Então não adianta a gente querer antecipar ou atrasar o plano de Deus nas nossas vidas, no nosso relacionamento, porque as coisas não vão funcionar. Então, o que eu espero, falei com a Jaque, conversei com o pastor da nossa igreja também, o pastor de jovem, e eu falei para ele que após essa pandemia eu quero estar mais integrado na obra, ajudar mais, participar mais, porque infelizmente a gente tem que acontecer alguma coisa na nossa vida para
possa ser um despertar de Deus, para que a gente possa enxergar que a gente poderia fazer mais, que a gente poderia estar fazendo mais. Então eu sinto que eu posso fazer mais para Deus, eu posso fazer mais pelo meu próximo, posso fazer mais pela minha família. Então é isso que eu estou esperando dessa pós-pandemia, que isso queime no meu coração e que continue aí até a volta de Jesus. Isso mesmo, é sempre dar um passo a mais do que você consegue. A Bíblia nos pede isso, Deus nos pede isso. Dá sempre um passo a mais, você consegue dar um passo a mais. E se importar com as pessoas que estão ao seu lado. Ninguém conhece as lutas que o outro está passando. Então, menos julgamentos, menos apontar o dedo e mais amor, mais entendimento, mais compreensão. Assim como nós tivemos um processo, vocês também estão passando por um processo. E se nós pudermos ajudar, por favor, entre em contato com a gente, que nós teremos o maior prazer do mundo em poder conversar, em trocar experiências. Com certeza. Um beijão, galera. Muito obrigada por estarem aqui assistindo. E qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente. Tchau, tchau!